Agradecemos por este momento tão especial em nossa casa, que possamos compartilhar do conhecimento espírita cristão, ampliando a nossa compreensão sobre a vida e além desta vida. Rogamos humildemente inspiração e roteiro para a estimada oradora da noite de hoje, Carmelita Brasil, que fará uma reflexão sobre o tema mortes prematuras. Que a tua luz se faça presente, Senhor, envolvendo-nos a todos, para que esse instante possa calar fundo em nossa alma. Que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz em Jesus. O nosso estudo, as nossas reflexões desta noite estão baseadas em uma mensagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo, inserida no capítulo 5º, que Kardec buscou para inspirar uma das aberturas do Sermão do Monte, uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. E é o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 21, Kardec colaciona uma mensagem de Sanson. Sanson foi um membro da Sociedade Espírita de Paris e que tinha um entusiasmo imenso pelas verdades trazidas com a codificação espírita e de uma maneira muito especial com o fenômeno da morte. E Sanson adoeceu gravemente. Kardec registra esse fato no livro O Céu e o Inferno e diz que o último ano da vida de Sanson foi um ano de dores, de sofrimentos, de padecimentos crudelíssimos. E ele enfrentou a dor, o sofrimento, a doença com uma fortaleza e uma fé inigualáveis. E Sanson, entusiasmado com a doutrina espírita, ele fez um pedido por escrito à Sociedade Espírita de Paris, então presidida por Allan Kardec. Ele pediu que assim que ele desencarnasse, eles o invocassem o mais rápido possível. Naquela época, nós sabemos, era costume as invocações. Nas reuniões mediúnicas, além daquelas trazidas de forma espontânea, haviam também, e muito comumente, a dos espíritos que os participantes invocavam. Então, Sanson pediu que ele fosse invocado logo após o seu passamento. E assim que ele desencarnou, os amigos, os irmãos da Sociedade Espírita, ainda na sala mortuária, antes que o corpo de Sanson descesse à sepultura, e de ordinário se faria ao redor de 70 horas após o decesso, invocou-se Sanson. E ele então compareceu e explicou para os amigos ali presentes que estava bem, porque essa foi a primeira das perguntas a ele formulada. Ele disse: não sinto mais dor alguma, mal-estar nenhum. Estou plenamente recuperado, mas, fez a ressalva, me sinto um pouco fraco. Ora bem, horas depois do desencarne, é claro que ele tinha que estar em uma situação peculiar, porque ainda não se havia adaptado plenamente à nova situação dimensional em que se encontrava. Mas estava bem e deu a mensagem. E tanto assim é que Kardec resolveu também inserir no livro O Céu e o Inferno a mensagem de Sanson, colacionando-a
junto àqueles que ele chamou de espíritos felizes, ou seja, as pessoas que chegam ao mundo espiritual com uma paz, uma tranquilidade, uma capacidade de adaptação invejáveis, porque levam dois suportes altamente significativos para tal. Em primeiro lugar, uma vida pautada no bem, no equilíbrio, na harmonia. E, em segundo lugar, o conhecimento do mundo espiritual. Tanto que Kardec indaga aos espíritos, quando cuida do fenômeno da morte, do renascimento espiritual, se o conhecimento da doutrina espírita teria alguma influência na serenidade ou no encurtamento, naquele estado de perturbação muito comum quando do fenômeno da morte, quando se conhece o espiritismo. E os espíritos responderam grandemente. Então, Sanson contava com esses dois suportes, o conhecimento e a vida pautada em uma moral cristã genuína, legítima. Então, é este espírito, e essa pequena introdução é justamente para nos fazer recordar a grandeza do espírito que a dá, que Kardec colacionou, repetimos, no item 21 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e Sanson, o autor da mensagem, nomeou-o de mortes prematuras. Então, Sanson inicia a mensagem, e não poderia ser de outra forma, fazendo uma análise comum do que sucede quando nós, encarnados, perdemos um ente querido em tenra idade. Então, Sanson diz, quando a morte ceifa em uma família aqueles que ainda estão no berço ou em plena infância, na juventude, com a fortaleza comum dessas eras, deixando para trás aqueles que já viveram muito, é comum o homem inadvertidamente dizer: Deus não é justo. Leva aqueles que iniciaram uma vida e que poderiam ter um sucesso muito grande na sua passagem aqui na Terra. Aqueles que estão com plena vitalidade e deixam para trás aqueles que já não esperam mais nada desse mundo, que não têm mais nenhuma ilusão, nenhum projeto, e achariam uma bênção deixar esse escafandro pesado da matéria e partir para o mundo espiritual. Deus não é justo. Então, após fazer essa consideração, que é o que nós costumamos ouvir do homem comum, do homem profano, e até mesmo do homem religioso, por que não dizer? Porque nessa hora, a dor, às vezes, é tão intensa quando se perde um filho, que a pessoa chega a vacilar na fé que dizia possuir. Então, Sanson traz o remédio, a advertência admirável que nós vamos ler no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Homens, diz Sanson, é preciso que eleveis o pensamento e que haja uma compreensão maior da vida, segundo a qual a justiça divina se faz sempre acompanhada do amor e da misericórdia. E que não há, ao contrário do que o homem vulgar pode imaginar, não há nenhuma injustiça nisso. Ao contrário, as razões divinas trazem com essas mortes chamadas de prematuras, porque nós vamos ver que, na verdade, não são prematuras,
são mortes de pessoas em tenra idade, chamadas de prematura, constituem um alívio, um tratamento. Ele diz, há uma razão curativa para que tal desenlace se dê. Olha que interessante, razão curativa. E aí nós vamos ver que Kardec também se preocupou com essas mortes de pessoas em pequenas idades, em idades ainda não elevadas. E na pergunta 199 do Livro dos Espíritos, ele indaga por que razão falecem pessoas de pouca idade, crianças, adolescentes e jovens. É a pergunta 199 do Livro dos Espíritos. E os espíritos, como vocês sabem, responderam a Kardec por dois motivos. Em primeiro lugar, de ordinário, e nós vamos ver a cautela, a forma delicada que os espíritos utilizam para cuidar desse assunto, e não batem o martelo no sentido de dizer que sempre é assim. Mas ele diz, de ordinário, comumente, o que acontece com as pessoas que desencarnam em idade pouco avançada é que elas estão complementando períodos existenciais de vidas anteriores, que deixaram para trás sem cumprir. Olha que interessante. Por que será que nós deixamos para trás períodos de vida não vividos, não cumpridos? Essa é a primeira resposta dos espíritos, assim, sintética. E logo em seguida vem a segunda vertente da resposta. Não deixa de ser também uma expiação para os pais. Então, olha o dúplice fundamento que os espíritos encontram para dar a Kardec a resposta contida na pergunta 199 do Livro dos Espíritos. Por que morrem pessoas em tenra idade? Às vezes, crianças de dias, de horas, de semanas. E depois, queridos irmãos, a doutrina espírita vem desdobrando os fundamentos contidos no Livro dos Espíritos, esclarecendo para nós de forma mais didática e aprofundada a resposta que os espíritos deram a Kardec a essa pergunta contida no número 199 do Livro dos Espíritos. Morrem pessoas em tenra idade porque deixaram para trás de cumprir a vida ou o tempo que lhes foi dado em encarnações anteriores. Em primeiro lugar, nós vamos lembrar dos suicidas voluntários, aqueles que, de forma, pelo menos aparentemente autônoma, retiram a própria vida. Então, vieram com um impulso vital de 70, de 80, de 90 anos e acabam desencarnando aos 18, aos 20, aos 40. Esse período que às vezes fica para trás, nos dizem os espíritos, constituem uma espécie de dívida para com a própria vida. Constituem uma necessidade ou geram para o autor desse ato impensado, geram para o autor a responsabilidade de cumprir esses períodos. E assim, de fato, é. Mas não são somente os suicidas voluntários que, de forma objetiva, deixam para nós, inquestionavelmente, a vontade de deixar a vida material. Há muitos, não poucos, que de forma
inconsequente também estragam o próprio corpo físico, com doenças que não existiam em seu planejamento reencarnatório, em razão do descaso que têm para com a vida, enveredando pelo caminho do vício, do descumprimento dos deveres morais e criando situações altamente dolorosas que levam ao desencarne. Às vezes, até pessoas de excelente índole, pessoas extremamente bondosas, mas que descuidam de si mesmo e permitem que o próprio corpo adoeça antes da hora. Nós vamos ver que a segunda parte do Livro dos Espíritos nos diz que também esse desencarne acontece para expiação dos pais. Expiação dos pais. O que é expiação? De maneira descompromissada, nós espíritas costumamos, em conversas comuns do dia a dia, afirmar que moramos em um mundo de provas e expiações, sem muitas vezes refletir o sentido estrito dessas duas palavras, que, em última análise, caracterizam o mundo que nós habitamos. E é exatamente para que haja uma perfeita compreensão do que seja prova e do que seja expiação, pela importância que esses vocábulos vão ter na qualificação do nosso planeta, que os espíritos do Brasil inteiro, ao mandarem pergunta para Chico Xavier, isso nos idos de 1950, quando ele ainda residia em Pedro Leopoldo, a fim de que seu guia espiritual respondesse às perguntas. E Emmanuel recebeu essas perguntas do Brasil inteiro, separou-as por temas, classificando-as em vários capítulos, e foi editado, então, o livro O Consolador, também de perguntas e respostas, só que as perguntas são feitas pelos espíritas do Brasil inteiro, e as respostas foram dadas pelo mentor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel. E na pergunta 246 do livro O Consolador, os espíritas perguntaram: o que é prova e o que é expiação? E Emmanuel respondeu: prova é a dor imposta ao espírito rebelde e preguiçoso, ipsis literis, para que ele retome o caminho do bem. E expiação é a pena imposta ao delinquente. Aqui já não é ipsis literis, porque Emmanuel colocou a palavra criminoso. Então, aqui no nosso mundo, ou para o nosso mundo, são encaminhados espíritos rebeldes, preguiçosos e criminosos. É o que caracteriza a humanidade terrestre. E por que os pais passam por um sofrimento tão terrível como esse de perder um filho em plena adolescência, em plena juventude, ou às vezes ainda no berço? Expiação que a justiça divina impõe em razão da lei de causa e de efeito. Nós trazemos à lembrança um exemplo admirável. Eu tenho até que... Você dá um sinal aí para a gente acelerar. Então, tá ótimo. Um exemplo admirável trazido por Newton Boechat no livro O Espinho da Insatisfação, editado pela FEB. Ele conta a história de Dona Helena Bittencourt, ou melhor, Helena é o nome da filha,
o nome da dona Esmeralda Bittencourt. Dona Esmeralda Bittencourt tinha 5 filhos. Todos morreram antes de chegar à maturidade. Ela perdeu todos, um a um, dos 18 aos 37 anos. Cada um morreu uma faixa etária. Morreu um, morreu outro. E tem no livro, inclusive, transcrito algumas cartas que Chico Xavier mandava para ela, a propósito do desencarne de algum dos filhos, que também eram, como ela, muito ligados a Chico Xavier. Então, um dia, um grande amigo do Chico Xavier, de Dona Esmeralda Bittencourt e de Newton Boechat, discutiam por que razão ela passa, e era uma alma iluminada, uma pessoa que distribuía a bondade e o entendimento por onde passava. Por que razão Dona Esmeralda Bittencourt passou pela dureza de perder os 5 filhos? Não é um só, não. Está igual o caso do Jó da Bíblia, né? Que perdeu 10, ela perdeu 5. Então, foi dito a ela, explicado a ela, a origem do sofrimento. A origem do sofrimento. No século XVI, ela era uma nobre, vivia na França, amicíssima da rainha-mãe, Catarina de Médici, mãe de Carlos IX, que governava o país, entre aspas, porque a mãe tinha sobre ele um poder muito grande. Quando sua filha, quer dizer, a filha da rainha Catarina de Médici, vai casar-se, a história nos conta isso nos textos comuns escolares, Henrique de Navarra vem para casar-se com Margarida de Valois, ela católica, ele protestante, e o grande conselheiro do rei, Coligny, era também protestante, o que incomodava muito a rainha, que era católica, e o rei também católico. Então, fizeram lá uma pequena reunião no palácio, por ocasião do casamento, e falaram, como é que nós vamos resolver esse problema agora que vem para cá um protestante que vai casar-se com a irmã do rei, filha da rainha, e se Carlos IX já não tem muito gosto para o exercício do poder, nós vamos perder o poder aqui na França. E a França vai passar a ser governada por protestantes, na época chamado de huguenotes. E o que acontece, então? Uma grande amiga da rainha, Catarina de Médici, a duquesa de Nemours, sugere, vamos matar os protestantes, vamos passar a faca. Mas como? De uma noite para o dia, os nossos filhos estão à disposição da coroa. Será para nós uma honra ceder nossos próprios filhos, a fim de que eles comandem a matança. E ela cedeu os 5 filhos para que procedessem à matança. E todos nós conhecemos, pelas páginas dolorosas que a história registra, que a noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, ficou marcada na história como a noite desse grande massacre. Mataram todo mundo. Crianças, velhos, jovens, qualquer um que tivesse a opção religiosa não católica passou pelo fio da navalha e Paris acordou no dia 24 com a cidade totalmente ensanguentada e destruída com um grande massacre chamado do da noite de São Bartolomeu. 300 anos depois, no Rio de Janeiro, a duquesa de Nemours renasce. Esmeralda Bittencourt traz para junto de si os 5 filhos. E eles já tinham engendrado uma evolução espiritual tão acentuada que, ao determinar o seu planejamento reencarnatório, ela pede que ninguém seja implicado naquele resgate doloroso. Que tudo aconteça de forma acidental, de maneira tal que aquele resgate, aquela expiação, porque a pena imposta ao delinquente
aconteça sem que ninguém mais se comprometa. Olha como o espírito evolui, como a dor nos leva para adiante. Por isso é que Castro Alves, no belíssimo poema Avancemos, inserido no Parnaso de Além Túmulo, que foi a primeira obra recebida psicograficamente por Francisco Cândido Xavier, em uma de suas estrofes, nos adverte. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes e mensageiros de paz. Então, a dor conseguiu transmutar a duquesa de Nemours. Agora, Esmeralda Bettencourt, a compreensão maior do fluxo da vida, da fraternidade e do amor que deve imperar nos comandos da vida. E vamos ver que a doutrina dos espíritos, querendo desdobrar para nós o profundo ensinamento contido na resposta que os espíritos deram a Kardec, nos ensina, na resposta à pergunta 258 do Livro dos Espíritos, antes de nascer, antes de ter uma nova existência corporal, sabe o espírito, conhece o espírito, o que lhe vai suceder em sua nova vida? Quer dizer que antes de nascer, nós sabemos como será o circuito da nossa vida? Que dores, que bênçãos, que oportunidade nós receberemos nessa nova existência que está por vir? A resposta está lá na pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Ele mesmo escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o exercício do seu livre-arbítrio. Então, antes de nascer, tanto o filho que parte prematuramente, o bebê, criança, o adolescente ou o jovem, tinha ciência que a sua existência seria curta, não seria longa. E os pais também sabiam que passariam por aquela experiência dolorosa, como Dona Esmeralda Bittencourt sabia. E sabia, inclusive, em razão do seu progresso espiritual, ou melhor, soube depois a razão e o porquê dessa experiência dolorosa. O desdobrar dos conhecimentos espíritas vem nos dizer que muitas vezes também essas vidas encurtadas, chamadas de mortes prematura por Sanson, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, constitui, além de ser um complemento de vidas anteriores, nas quais nós desencarnamos antes da hora, inadvertidamente deixando para trás compromissos incumpridos, são também tratamentos eficazes para a sanação de desequilíbrio do nosso corpo espiritual. Então, é no livro O Céu e a Terra, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nós vamos encontrar uma história extremamente fundamentada para nos falar sobre isso. A história de Júlio, um menino que fica órfão de mãe ao redor de 6, 7 anos, com uma irmãzinha adolescente, com seus 15, 16 anos, o pai muito novo, casa-se novamente. A madrasta nutria pelo menino uma antipatia muito grande, porque o pai era extremamente apegado à criança e dedicava a ele toda sorte de atenção. E ela, então, desejava que aquele menino sumisse da vida deles, que ele morresse, que ele desaparecesse, que ela não tolerava mais a presença dele na família. E um dia eles vão para a praia, o pai sai com a filha mais velha, se afasta um pouco e deixa o menino Júlio
com a madrasta. O que a madrasta faz? Agora, a hora é a ideal. Eu vou deixar ele entrar no mar sozinho, ele não sabe nadar direito, vai morrer afogado. E foi o que aconteceu. Ele, então, morre. Morre, chega no mundo espiritual, o seu corpo espiritual está bastante lesado, ele tem um pós-morte muito doloroso, ele tem a glote e o aparelho respiratório muito comprometidos, uma ferida na glote altamente incomodativa, tanto que ele não retorna o seu corpo espiritual ao tamanho normal, ele continua como se for uma criança de 6, 7 anos e é tratado assim durante muito tempo. E aí o livro vale a pena ser lido, Entre a Terra e o Céu. Há uma crise sobre crise até que o casal acaba encontrando um ponto de equilíbrio, a madrasta engravida e é Júlio que volta. Ela fica grávida, vem um menino, o pai quer botar o nome do menino que havia desencarnado, ela concorda plenamente, e é ele também. Só que, coitadinho, não tem saúde também. Tem um aparelho respiratório deficitário, e é pneumonia, e é amigdalite, e é gripe, e é isso, e aquilo, até que antes de completar 2 anos, ele morre de novo. Mas quando ele chega dessa feita ao mundo espiritual, os amigos examinam o seu corpo e vê que ele não tem mais nenhum daqueles sintomas doentios que ele guardou por tanto tempo em seu corpo espiritual. A ferida na glote, a deficiência em todo o aparelho respiratório. E quem está acompanhando a questão fala, mas por que Júlio tinha essas mazelas no seu corpo espiritual? Ele falou, suicídio. Ele era um soldado na época da Guerra do Paraguai. Ele era um soldado, tinha um corpo perfeito, bonito, saudável. Namorou-se e uniu-se a uma determinada moça de quem ele gostava muito. Essa moça acabou abandonando ele, seguindo outra pessoa. Ele, então, resolveu suicidar, em plena juventude, 20 e poucos anos. Primeiro, ele toma veneno. Os colegas conseguem acudi-lo a tempo, mas não adiantou nada, porque assim que ele se restabeleceu, ele pulou de um precipício, caiu na água e morreu afogado. Então, os atos insanos causados pelos desesperos contidos nesse suicídio geraram esses desequilíbrios profundos no corpo espiritual. E aí, vários trechos do livro nos trazem explicações admiráveis sobre esse processo de cura, de decantação, de filtragem que o corpo material faz com o nosso corpo espiritual. Então, muitos vêm, muitos espíritos nascem com sequelas graves no corpo espiritual, e essas doenças, considerando que célula a célula é unida após a gestação, constituem a forma de filtrar esses males do nosso corpo espiritual. Então, olhem as causas que determinam, às vezes, o que nós chamamos de morte prematura. E que Sanson fala, olha, não vão dizer que isso é um absurdo da justiça divina. É um erro pensar que Deus não é justo, porque a justiça divina é infalível. E como muito bem se apercebeu Kardec ao enumerar as leis divinas, elencando-as naquelas 10 leis contidas na parte 3ª do Livro dos Espíritos, quando ele fala da lei da justiça, ele não fala lei da justiça, não. Ele fala lei de amor, justiça e caridade, porque não há amor sem justiça e não há justiça sem caridade. Há uma unidade que fundamenta a manutenção desses 3 vetores que constituem a orientação da nossa vida: amor, justiça e caridade. Agora, meus irmãos, depois de compreendermos o que Sanson quis advertir, jamais haja revolta,
é, na verdade, a vontade curadora, na expressão que ele usa, da providência divina. Um convite, porque todos nós estamos sujeitos, quem ainda não passou, está sujeito a passar por essa dor, que, de fato, é a mais complexa, a mais profunda que pode abater um ser humano. No início do ano 2000, faleceu no Rio de Janeiro uma criança que ia completar dias depois. Isso foi no início do ano, se não me trai a memória, março. Ele ia completar 7 anos. Ele estava com a mãe, houve um assalto e a criança foi arrastada pelo asfalto 7 quilômetros. E quando resgataram o corpinho do menino, João Hélio, o nome dele, estava todo escalavrado, coitado, descarnado. E aí, há aquela comoção primeira que nos envolve a todos. Meses depois, o próprio João Hélio, num centro espírita também do Rio de Janeiro, perto da residência onde os pais presidiam, veio, agradeceu aos pais a oportunidade de os haver recebido, e um outro espírito logo em seguida veio e esclareceu para os presentes por que razão João Hélio passou por aquela expiação, isso é expiação, que é a pena imposta ao delinquente. Na palavra de Emmanuel, criminoso. Quando, na época de Jesus, quer dizer, há mais de 2.000 anos atrás, né? 2.020 anos atrás, ele viveu na época, ele era um homem extremamente rico, extremamente poderoso e extremamente cruel. E a diversão dele era amarrar pessoas no seu carro, na sua biga, e arrastá-las pela terra até moer as carnes. E assim ele acabou fazendo com várias pessoas. Tanto que o mundo espiritual, quando ele teve oportunidade de novamente vir à Terra, reencarnar, não achava um pai e uma mãe que o aceitassem. Quando conheciam a história dele, rejeitavam recebê-lo. E esses que o receberam no Rio de Janeiro, foi 2 daqueles que ele matou exatamente da mesma forma. Mas eram espíritos que avançaram, que seguiram adiante e que não se prenderam à expectativa terrível do revide, da vingança. Seguiram a própria evolução e foram ainda capazes não só de perdoar, mas de aceitar o ofensor para que ele viesse cumprir esse resgate doloroso. Porque a lei de ação e reação, meus irmãos, ela se faz de forma indefectível. E somos nós os senhores dos nossos destinos. Nós estamos vendo pela lição de Sanson, pelas palavras de Emmanuel, pelas elucidações de André Luiz, que somos nós que plantamos e que construímos o nosso destino. Nós só colhemos aquilo que semeamos. E que a justiça é perfeita. Se a justiça não fosse perfeita, nós estaríamos completamente entregues a forças que não nos orientam para o bem, o que não é verdade. Mas falando em mortes prematuras e antes de encerrar, nós queremos deixar um pequeno lembrete, porque vemos que ao final do estudo, aqueles que morrem em tenra idade tiveram mortes prematuras. Eles morreram no tempo certo. Antes de nascer, eles já sabiam do projeto existente quanto à aprovação ou à expiação a ser enfrentada. Eles e os pais aceitaram e vieram,
E como diz Santo Agostinho, a providência divina só permite que nós incluamos em nosso planejamento reencarnatório as dores e os desafios para os quais nós estamos absolutamente capazes de enfrentá-los e vencê-los. Se não vencemos, não é por falta de capacidade. Palavras de Santo Agostinho. É por falta de vontade. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai pai e mãe. Mensagem de Santo Agostinho. Então, o que há de mais importante agora é nos recordar que, apesar dessas mortes ocorridas em tenra idade, não serem mortes prematuras, existem as mortes prematuras. A todo instante parte da Terra, partiu ontem, partiu o século passado, e durante ainda muito tempo, ainda vão acontecer esses casos dolorosos, pessoas que ainda não estavam na hora de morrer. Então, às vezes, a gente fala, repetindo um adágio popular, que ninguém morre antes da hora. Morre. Tem mais gente morrendo antes da hora do que gente morrendo na hora. Diz André Luiz que a maioria dos homens parte da Terra antes de cumprir o seu lapso temporal programado aqui. Por quê? Porque envenenaram a própria vida com atitudes, com vícios, com pensamentos que corroeram o seu equilíbrio material. Então, na pergunta número 12 do livro Leis de Amor, também psicografia do Chico, também do espírito Emmanuel, indaga-se Emmanuel, a mente é capaz de criar doenças no nosso organismo? Olha o que Emmanuel respondeu. Vale a pena conferir. Vou tentar ser o mais fiel possível à literalidade da resposta. A mente é capaz de criar doenças no organismo? Emmanuel, muito mais do que imaginais. A mente invigilante cria mais doenças do que todos os vírus e bactérias conhecidos. Olha a resposta do Emmanuel. A mente invigilante causa mais doenças do que todos os vírus e bactérias conhecidos. Então, nós corroemos a nossa saúde, nós abreviamos o lapso temporal da permanência aqui nesse orbe, vamos antes da hora, porque deixamos que a nossa mente invigilante instale desequilíbrio. Isso sem falar nos grandes vícios, nos grandes desatinos, né? Nos grandes compromissos que nós, muitas vezes, desavisadamente assumimos. É por isso que a hora de esclarecimento, a hora de mudar, a hora de crescer é agora. O amanhã está ainda muito longe. O tempo bom é hoje. Por isso que Raul de Leone nos adverte, com toda a beleza dos seus versos, a necessidade da modificação de imediato e agora. Deus pede estrita conta do meu tempo. E eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo? Tanta conta, eu que gastei sem tempo, eu que gastei sem conta tanto tempo. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta. E não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, porque aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar contas, chorarão como eu não ter tempo. Muita paz, meus irmãos. A poesia da nossa amiga foi também a prece de encerramento, a ficar bem registrado na nossa lembrança,
E eu gostaria que a nossa estimada Carmelita anotasse na sua agenda daqui a 6 meses o retorno à nossa casa. Estou falando antecipadamente, porque eu sei que a sua agenda é muito disputada, e pelo menos termos a sua companhia aqui durante 2 vezes por ano, se for possível. Então, encerramos a primeira parte das atividades. Daremos agora continuidade com o passe. Convidamos os médios e nos despedimos amigavelmente, fraternalmente, dessa companheira espírita muito atuante no movimento. Graças a Deus.